Glória a Deus. É bom estar aqui nesse lugar. Boa noite, igreja, formalizando. Aleluia. É muito bom adorar o Senhor, não é verdade? Muito bom estar na presença de Deus, ser filho de Deus. Hoje eu vim pela manhã, na parte da tarde, na verdade, eu vim da praia. E o que me chamou a atenção em um detalhe que eu dei uma passada ali na areia do mar para visualizar o mar e tudo mais. E aí tinha um pai com 2 filhos. E hoje o mar, ele estava recuando muito. Então o pessoal estava bem na costinha aqui da areia, sem poder ir muito porque a água estava vindo. E aquele pai estava ali, olhando os 2 filhos. Um devia ter uns 5 anos e o outro devia ter uns 3 anos. E chegou em dado momento, mesmo a água dando bem nos joelhos assim, as crianças começaram a correr um pouco mais sentido ao mar. E o pai que estava do meu lado, bem longe, ele gritou: "Filhos, voltem!" E aí eu vi aquela cena comum de praia, não é verdade? E o Senhor ministrou no meu coração a respeito desse momento que eu vivenciei ali. E muitas vezes é isso que o Senhor faz com as nossas vidas. Através da palavra dEle, Ele busca nos trazer de volta. Amém? Porque se aquelas crianças que depois que ouviram seu pai não tivessem voltado, ia dar problema para elas. Ia ser grande, porque a água estava chegando. E sabe, eu recebi muito de Deus, né, nesse período da manhã com essa ministração. E eu queria compartilhar isso com vocês. Né, que o nosso Deus, nosso Pai, Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai zeloso pela nossa vida. E é justamente por esse cuidado e amor, assim como o Pai terreno teve, Ele nos diz: filho, filha, não é por aqui. Filho, filha, eu tenho mais para você. Amém? Filho, filha, eu tenho algo novo para te entregar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa noite, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre escatologia. Né? Nós estamos falando a respeito do que cremos. Você está acompanhando as ministrações semanais. Cada palavra aqui nesse lugar, de cada culto, a gente recebe muito. São palavras práticas, são palavras de Deus para nos alimentar durante a nossa vida. Então eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo nessa noite, porque a gente vai passar por algumas boas passagens bíblicas aqui. Eu prometo para você que eu vou buscar dar o meu melhor aqui nessa noite, para que você vá para casa realmente entendendo algumas coisas a respeito desse tema. Amém? Você está aqui? Glória a Deus, não durma. Aleluia. A palavra escatologia vem do grego eschatos. Eschatos significa últimas coisas. E logia, ciência que estuda as últimas coisas. Sabe que para muitas pessoas falar do fim dos tempos e últimas coisas dá até um frio na barriga, um tremelique. Eu não sei como isso bate para você. Mas eu quero te dizer algo, para o povo de Deus isso tem que ser motivo de alegria. Isso tem que ser motivo de esperança, motivo de expectativa para as coisas que estão por vir. A Bíblia fala em torno de 37% da Bíblia fala a respeito do fim dos tempos. Você sabia disso? É 1/3 de tudo que a Bíblia disponibiliza. Se não fosse assim, se não fosse tão importante esse tema, Deus não colocaria quase 30%, quase não, 37% acerca disso, para nos ensinar e para nos instruir. E falar sobre o fim dos tempos, na época da igreja primitiva, era comum. Assim como a gente tem o discipulado aqui no Verbo da Vida. Quem já fez o discipulado aqui? Quem ainda não fez? Amém. Você tem a oportunidade de aprender um pouco mais a respeito do que nós cremos. E assim como
a gente ensina a respeito do que nós cremos aqui no discipulado para se tornar membro do Verbo da Vida. A igreja primitiva também aprendia a respeito de Jesus e dentro desse pacote de ensino estava a escatologia, como algo padrão. Todo nascido de novo, eu estou indo passo a passo com vocês, amém? Todo aquele que nasceu de novo recebia Jesus, isso desde quando a igreja nasceu, as pessoas eram instruídas a aprender que havia ressurreição dos mortos, juízo final, entre outras coisas que a gente está vendo aqui. Só que com o tempo, a igreja foi crescendo e foi avançando e muito se foi pregado a respeito de vida, não só de vida eterna, mas de como viver aqui. E num cenário talvez um pouco desequilibrado no decorrer da história, se falou muito mais de como eu vivo aqui com Jesus do que como será a eternidade com Jesus. E hoje, graças a Deus, a igreja busca equilibrar esse cenário. Falar, sim, como devemos viver nas coisas dessa vida com Cristo, nos apossando do que Ele fez e tudo mais, assim como também preparando o nosso coração, a expectativa para as coisas que estão por vir. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero te lembrar que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu quero que você abra lá em Hebreus 6. Versículo 1 e 2. Eu vou olhar um pouquinho para trás aqui só para ver a versão. A palavra vai dizer assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu vou ler na minha versão King James. Preste bem atenção. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos, ou seja, a doutrina a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. E aí ele vai dizer qual é a doutrina. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, instrução acerca do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Você está comigo? Esse versículo está dizendo basicamente o seguinte: que sem essa base de conhecimento você não está pronto para amadurecer em Deus. Isso mostra que esse é o básico, esse é o fundamento que todo crente precisa saber. Não são palavras do pastor Ramon, são palavras de salvação, Hebreus 6, 1, 2, para nós. E quando eu estava aprendendo também a respeito dessa ministração nessa noite, eu me deparei com um cenário que muitas pessoas, e eu me incluo nisso durante um certo período da minha caminhada de fé, nunca tinha ouvido falar a respeito de alguns temas que a Bíblia considera como básicos, base de todo crente. Aleluia! A chamada de Deus para nós é para a gente conhecer de fato os fundamentos da palavra e não ser um curioso bíblico. Por que eu digo isso? Porque existem pontos que pessoas se deparam num cenário onde ficam discutindo, por exemplo, se Adão teve umbigo ou não teve. Mas não sabe nem acerca do batismo no Espírito Santo, por exemplo. Está comigo? E todas as vezes que a palavra nos ensina a respeito de fundamentos, ele fala a respeito realmente de firmar os nossos pés para que a gente não vacile, não caia, não desvie da palavra do Senhor. Aleluia! Isaías 9:6. Abra lá comigo. Afinal, um menino nos nasceu,
um filho nos foi concedido, e o governo, guarde essa palavra, está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. A palavra está falando governo. Mas muitas vezes na caminhada com Deus, o que a gente ouve? Deus está no controle. A palavra diz governo, não diz controle. Eu posso estar no governo da minha casa, mas eu não tenho controle sobre as pessoas da minha casa. Porque se Deus estivesse no controle, todo mundo já estava salvo, curado, liberto, restaurado. Então a palavra nos ensina que a gente não pode falar que Ele está no controle, mas no governo soberano de Deus. Porque eu, no livre-arbítrio que o próprio Deus me deu, eu decido se eu tomo água ou se eu tomo suco, não é verdade? Então Ele não está no controle da minha vida para coisas que Ele delegou para mim fazer. Aleluia! Está comigo? Aleluia! João 3,16. Esse versículo você sabe de cabeça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. E a palavra também nos ensina que essa oferta de vida eterna foi dado e foi anunciado de Gênesis a Apocalipse. Basicamente a prova de amor do Senhor para nós, buscando sempre resgatar o ser humano de uma condição ruim. Assim como talvez as crianças lá na praia, que estavam indo quase ao mar, o Senhor puxou, assim Ele resgata através da sua palavra o ser humano e nos faz nascer de novo na família de Deus. Só que João 3,16, no final ele diz, mas tenham vida eterna. E aqui é uma chamada de uma vida de Deus após a morte. Aleluia! Só que muitas vezes o que acontece? Nós vivemos aqui como se a vida eterna fosse aqui. Planejamos, corremos atrás da máquina, que nem se fala. E às vezes se a gente não se apercebe ou não cuida, a gente está vivendo e a nossa mente está projetada como se os nossos dias todos fossem somente esses. E o Senhor nos apresenta na entrada de um plano de salvação, eu tenho uma vida eterna. Há algo maior do que essa vida. Aleluia! Mas assim como há uma vida eterna, há uma condição de morte eterna para aqueles que não aceitam Cristo Jesus. Às vezes eu não tenho nem noção do que é uma eternidade, porque às vezes começamos algo, comecei a leitura de um livro tal dia, estou no meio do livro depois de 15 dias, finalizei o livro no dia 30, por exemplo. Em todo esse ciclo de início, meio e fim, a gente se acostuma com essas etapas. Teve um ciclo de início no meu trabalho e um ciclo de fim. Mas quando a gente se depara de assuntos eternos, basicamente a Bíblia está falando, pelas decisões que você tomar aqui nessa terra, você tem um caminho eterno ou outro caminho eterno, e esse eterno nunca acaba. Aleluia! Não tem um meio, não tem um fim. Uau, você já parou para pensar nisso? É sério esse assunto. Nossas decisões, o que nós temos que fazer nessa vida aqui, vai definir como vamos viver a nossa eternidade lá com o Senhor. Aleluia! O ser humano, felizmente, pode permanecer junto com Cristo eternamente, e infelizmente ele pode viver eternamente sem Jesus. E dentro disso, o primeiro dos temas do que cremos cremos na ressurreição dos justos. A doutrina da ressurreição do justo, basicamente, é ressuscitar para nunca mais morrer. Aleluia!
E nós temos essa certeza que algum dia aqui nós vamos morrer, não é verdade? Adão, ele teve a oportunidade, ele não tinha um prazo de validade, mas quando Adão pecou, esse legado de morte veio desde Adão e Eva até os nossos dias. Que a pessoa nasce, cresce e a gente sabe que ele vai um dia morrer. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15, 21. Você está aprendendo alguma coisa? Vamos junto. Obrigado, Pai, pela sua palavra. A palavra vai dizer o seguinte: porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porquanto assim como em Adão todos morrem, ou seja, o legado de Adão foi a morte após o pecado, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! A maior arma do diabo era a morte. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Jesus Cristo morreu, foi até o inferno, pegou as chaves da morte e do inferno. E o sangue de Jesus lá no inferno clamava por justiça. Ele não podia ficar lá no inferno, porque ele era justo. Ele ressuscita dentre os mortos, ele é o primeiro, o primogênito, nessa condição de ressuscitar em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, hoje, ele tem um corpo glorificado e a gente também, assim como ele vai receber um corpo imortal. Você já imaginou um corpo que não sente dor de cabeça de nenhum tipo? E a palavra diz que nós vamos reinar com o Senhor eternamente. Uau, são maravilhosas as promessas de Deus para nós. Aleluia! Provérbios 14, 32, você não precisa abrir lá, vai dizer o seguinte: mas o justo tem esperança em sua morte. Daniel e Isaías no Velho Testamento foram inspirados por Deus para trazer duas referências acerca da vida eterna. Vamos abrir lá comigo, Daniel 12, 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Uau, a Bíblia está nos alertando em vida, amém, que uma condição é muito boa e a outra condição não é nada boa. Eu estou trazendo aqui algumas passagens bíblicas para nos embasarmos do assunto que estamos falando aqui nessa noite. E que também você vá para casa refletindo a respeito de algumas coisas. Mas eu te garanto que você não vai sair dessa noite triste ou chateado, mas você vai sair alegre no Senhor. Porque o que Ele preparou para nós, filhos de Deus, é maravilhoso demais. Isaías 26, 19. Aleluia. Os teus mortos, deixa eu olhar. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Aleluia. Existem dois tipos de ressurreição. A ressurreição natural, que é o que aconteceu quando Jesus estava nessa terra. Por exemplo, Lázaro tinha morrido naturalmente, Jesus foi lá e o ressuscitou. Ele se tornou a vida, mas ele voltou a morrer depois. Mas nessa noite a gente está falando aqui a respeito da ressurreição dos mortos numa condição eterna. Aquele que será ressuscitado, assim como Jesus foi, nunca mais vai morrer. Aleluia.
Atos 24, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus para o povo daquela época, e ele diz aqui: depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Esse versículo nos ensina que não é só o povo de Deus que vai ressuscitar, mas também aqueles que não creram em Jesus também irão ressuscitar e receberão um corpo eterno também. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Se você quiser depois pegar esse link da ministração do YouTube para você estudar em casa, eu sei que são muitos versículos aqui, mas se você quiser ter acesso com mais calma, para você se aprofundar um pouco mais, você pode pedir aqui para a gente, que nós vamos compartilhar com você. 14. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele falecem. 15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Aleluia! Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia! Tanto ouvimos a respeito de Jesus está voltando, Jesus está voltando. E tem muita base bíblica de que Jesus prometeu que voltaria. Assim como ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e enviou para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar, ele prometeu que vai levar de volta a igreja do Senhor com ele. Aleluia! Não podemos de forma alguma deixar de crer ou depositar nossa esperança de fato no Senhor, nas suas promessas. Eu sei que muitas vezes a vida aqui terrena, ela traz consigo vários desafios. E a gente não pode permitir com que o diabo, ou as acusações, ou as setas que voam de dia, ou um terror noturno que muitas vezes tenta assolar as pessoas, faça nos atrapalhar do caminho do Senhor. Amém? Glória a Deus. Romanos 6,9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Glória a Deus. A palavra nos garante que a morte não tem domínio sobre Cristo Jesus e sobre nós também. Deus criou o ser humano espírito, alma e corpo. E após o fim de todas as coisas, haverá um espírito numa alma habitando num corpo com destinos eternos diferentes. Eu queria ler com você agora uma história bíblica que está lá em Lucas 16, e a gente vai ler toda essa passagem a respeito de Lázaro. Lucas 16, do 19 em diante. Eu vou ler por aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-se das chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico
e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora esse é consolado e tu atormentado. Está comigo? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar dali para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum desses mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Por que a gente leu todo esse texto? Porque muitas pessoas pensam que quando alguém morre, ela descansa. Existem pessoas que pensam que a morte é uma condição de um sono profundo. E a Bíblia está falando de uma situação onde 2 pessoas morreram. Uma estava num bom lugar, a outra não estava. E elas tinham consciência da vida que viveram antes. Quando a pessoa morre, o Senhor não tira um chip e desconecta alguém que morreu e ele é incapaz de lembrar de tudo que ele viveu na terra. Você está comigo? Mas pelo contrário, ele se lembra de como era a própria vida. Inclusive, o rico se lembra da sua família, seus familiares, e se preocupa deles não irem no mesmo lugar que ele vivia. Isso mostra que quando as pessoas de fato morrem, há uma vida eterna. Aleluia. Apocalipse 6, versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo da... Quem viu? Aqui foi o apóstolo João, que teve a visão do fim dos tempos. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Aquelas pessoas que morreram pela causa do evangelho. E por amor do testemunho que deram. E aí o versículo 10 diz o seguinte: E clamaram com grande voz. Ou seja, as pessoas que tinham morrido por causa do evangelho estavam clamando, né? Claro, até quando, ó verdadeiro santo, tu não vai julgar e vingar. E o que eu quero trazer aqui é que essas pessoas que também morreram pela causa do evangelho estavam lá vivas e falando. Não estavam num sono eterno profundo. Eles tinham consciência eterna de quem eram em Deus e do que estavam fazendo lá. O rico estava arrependido por não ter dado ouvidos à palavra de Deus em vida. E agora no inferno não tinha mais o que fazer. Basicamente eu trouxe 5 tópicos aqui, que se você quiser se aprofundar, eu te inspiro a fazer o Rema, a escola bíblica que nos ensina, nos instrui acerca dessas coisas. Amém? Partindo do princípio de que Jesus está voltando, de fato a igreja será arrebatada com Cristo Jesus. Amém? Quando a igreja sair da terra e for arrebatada, fica aqui comigo. A terra entrará numa grande tribulação de 7 anos. Igreja saiu da terra, vai ficar só a roupinha, não importa se é de marca, se não é, se é um chinelo, se é um tênis, isso não vem ao caso. O que importa é a escolha que cada um de nós fez em vida. E a palavra diz também que ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Estai, pois, vigilantes. A gente tem que estar pronto, meu irmão. Quando eu vou fazer uma viagem, e eu tenho certeza que você também, você prepara as malas pelo menos 2 dias antes, não é verdade? E com Deus, a gente precisa estar pronto.
Não tem uma malinha física que a gente tem que preparar, mas a nossa vida tem que estar pronta para quando soar a trombeta, que nem a gente leu, meu irmão, vai ser uma festa do povo de Deus. Tchau boleto, tchau conta, tchau trabalho, eu estou com Cristo eternamente. Aleluia! Mas para quem fica, serão 7 anos de grande tribulação. As pessoas pensam que agora já estamos vivendo os sinais do início da tribulação. Mas eu quero te dizer algo. Enquanto a igreja estiver na terra, quem não é crente está tranquilo. Você entendeu? Não que não precise aceitar Jesus. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente sair daqui, o negócio vai ficar feio. E aonde a igreja vai? Vai se encontrar com o Senhor nos ares. E durante 7 anos, iremos celebrar, desfrutar as bodas do Cordeiro. Aleluia! E aí a Bíblia diz algo chamado Tribunal de Cristo. Quem já ouviu falar sobre Tribunal de Cristo, levanta a mão. Eu acho que uns 35% já ouviu falar. E os demais não. E o tribunal, eu demorei mesmo tendo alguns anos de caminhada de fé, eu demorei para aprender, eu aprendi, se eu não me engano, no Rema a respeito dessas coisas. E eu já vou falar a respeito disso. 7 anos de tribulação, 7 anos de festa. Após os 7 anos de festa no céu, no tribunal de Cristo, nós voltaremos com Jesus para a terra. Sabia disso? E nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Quando nós colocamos os olhos nas coisas eternas, assim como a palavra nos orienta, a gente vai se enchendo dessas verdades e cada vez que eu leio assim, eu fico pulando, empolgado. Meu Deus, como vai ser? Como será toda a igreja celebrando sem dor, sem mágoa, sem inveja, sem nada dessas coisas terrenas? Apocalipse 25. Entretanto, os demais mortos... Quem são esses demais mortos? São aqueles que não aceitaram Jesus. Não reviverão até que se completassem os 1000 anos. E esta é, pois, a primeira ressurreição. Então, nós celebramos os 7 anos, voltamos para a terra, reinamos 1000 anos com Cristo, e depois, somente dos 1000 anos, os mortos serão ressuscitados, que são aqueles que não são salvos. Você está entendendo? E eles vão ter um julgamento do trono branco, que está lá em Apocalipse. O povo de Deus, ele vai para o tribunal de Cristo. E quem não é de Jesus, infelizmente vai para o grande trono branco. Primeiro eu vou falar do grande trono branco agora, para a gente terminar em festa nesse lugar. Apocalipse 20, versículo 11 até o 15. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Ou seja, aquelas pessoas que morreram no mar, na terra, não importa o tipo de morte. O que Cristo conquistou, ele é Senhor sobre a morte. Então, através da palavra de Deus, ele chama todos que morreram de todas as épocas da história, e os que não aceitaram Jesus estão lá diante do trono branco. Em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Então havia o livro da vida e haviam vários outros livros. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas.
O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um, o Hades aqui pode ser traduzido como inferno, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por último, e todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Uau! Até aquelas pessoas, e isso é muito triste, aquelas pessoas que muitas vezes a gente já convidou para vir na igreja. Pessoas que renunciam Jesus. Eu não quero esse teu Jesus. Eu não creio nesse teu Jesus. Acabarão, por conta das suas escolhas de não aceitar Cristo, diante de Deus. E ali será aberto o livro da sua vida. E tudo que aquela pessoa que não tem o seu advogado, não tem quem, não creu em Jesus para lavar ela dos seus pecados, vai ser julgada conforme as suas obras. Assim como no céu, no tribunal de Cristo, a gente vai receber muitas bênçãos, lá no inferno as pessoas serão julgadas, cada uma de acordo com o nível das suas escolhas terrenas, o nível das suas perversidades. Você está comigo? Então Deus, por ser justo, Ele não pode colocar as pessoas no inferno sofrendo constante da mesma forma uma das outras. Porque uns foram mais perversos que outros. E aqui a gente aprende outro ponto. Uma outra frase que a gente ouve é a seguinte: Deus é amor, mas é justo. Você já ouviu isso? Quando eu coloco essa palavra mas, não parece que tem algo ruim no meio. Se eu falar assim, meu celular é bom, mas o mas dá a entender que tem algo que eu não gosto no meu celular. E a justiça não é algo ruim. Por Deus ser amor e Deus ser bom, nós devemos falar, Deus é amor e justiça. Quando acontece alguma coisa no noticiário de alguém que fez algo muito ruim, não nos bate um senso de justiça para aquela pessoa? Ou é só comigo? Quem perdoa todo mundo que fez todas as coisas aqui, levanta a mão. Eu tenho que chegar nesse nível de santidade. E levanta esse senso de justiça. Eu vi algo a respeito de criança, e agora que sou pai, Jesus, parece que eu tenho um outro sentimento. E me bateu um senso de justiça, não, mas ele tem que ser punido, tem que ser feita uma justiça a respeito de algo. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele não pode, como eu falei, deixar de julgar as pessoas, porque Ele é amor e é justiça. Aleluia! E o tribunal de Cristo? João 3,18, o silêncio. Glória a Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pode deixar essa passagem. Muitas vezes o próprio povo de Deus pensa que vai chegar num tribunal de Cristo, diante de Deus, para ver se vai ser salvo ou não. E a palavra nos ensina que só quem vai ao tribunal de Cristo é os já salvos. Amém? Se você é filho de Deus, você vai estar lá no tribunal de Cristo, e o que será julgado naquele lugar não são os seus pecados. Por quê? Porque a palavra também vai dizer, lá em Colossenses 2,14, que Ele riscou o escrito de dívida que havia na nossa vida. E Ele encravou na cruz do Calvário. Então você não vai se apresentar diante de Deus com medo dos pecados do verão passado. Você vai se apresentar no tribunal de Cristo para receber, você pode dar um glória a Deus? As recompensas de filho de Deus. Aleluia!
O tribunal de Cristo não tem nada a ver de vamos chamar o Toninho aqui para ver se ele vai ser salvo. E aí ele fica com o coração aqui na mão. Quando Jesus é salvo, meu filho, aí ele, aleluia, glória, me leva. Não é isso. O tribunal de Cristo é uma festa do povo de Deus. A melhor forma, talvez, que eu vi também numa ministração, de falar a respeito disso, é como se fosse umas Olimpíadas. Imagina o seguinte, a igreja foi salva. Aí, todos que foram salvos foram para as Olimpíadas, amém? E o início das Olimpíadas, todo mundo desfila, feliz na delegação, né, dando tchauzinho. Vai se imaginando, vai ser assim na eternidade. Você vai estar lá, eu estou com Jesus, aleluia. Só que nas Olimpíadas, todo mundo ganha medalha? Não. Por quê? Por causa dos... Não são respostas, mas do trabalho, esqueci a palavra agora. Dos resultados que cada um entregou. Interessante. Mas todo mundo no último dia das Olimpíadas vai junto com a sua delegação de cada nação, fazendo festa e dando tchauzinho, aparecendo na televisão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que lá no tribunal de Cristo, nós vamos receber recompensas da parte do Senhor, mas uns vão receber mais que outros. E fica tranquilo e tranquila que lá não vai ter inveja, porque nós teremos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se imagina que você vai estar num tribunal, aonde vai ter um palanque, Bersema, se eu não me engano o nome, depois eu confirmo, que é um lugar de premiação para todo aquele que crê. E aí ele vai chamar, irmão Antônio, sobe aqui, e todos os filhos de Deus vão celebrar junto com o Toninho, tudo aquilo que ele vai receber. Sem sentimentos de inveja, de orgulho, mas todo mundo vai estar aplaudindo. Parabéns, meu irmão, pelo que você fez. Então, se você aqui na terra tem vergonha de subir aqui, saiba que na eternidade todos vão te ver. E o seu nome será dito. Aleluia! E não será motivo de vergonha, mas você vai subir celebrando ao Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! 2 Coríntios 5:10, vamos ver uma passagem a respeito do tribunal de Cristo. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Toda vez que você lê isso, você lembra, vai ser dia de festa. É minhas recompensas aqui, é o meu esforço. É o meu Deus que enxerga tudo que eu faço aqui. Aleluia! É a justiça do justo juiz. A fim de que cada um receba o que merece em retribuição, recompensa, presente, galardão pelas obras praticadas por meio do corpo. Quando que se pratica obras? É agora, diz para a pessoa que está do seu lado. É agora que nós, como filhos de Deus, temos oportunidade de fazer o nosso melhor nessa vida, para que a gente chegue lá e não só desfile, só desfilar vai ser uma festa, mas ele diz, trabalhe, se esforce, se esmere, persevere, porque vai valer a pena. Se há possibilidade de termos recompensa lá, por que não trabalharmos e servirmos aqui? Aleluia! A palavra nos ensina, meus irmãos, que banco não tem um versículo que diz assim, meu irmão, você aceitou Jesus, tem que ficar 8 anos no banco, 2 meses para ser treinado para algo. Existe o tempo de treinamento? Sim. Mas o servir é para todos. Porque as recompensas podem ser para todos. Porque Deus é justo. E você não vai ser julgado, comparado, eu vou usar o Toninho de novo. Eu lá no tribunal de Cristo, eu não vou ser comparado com as recompensas que ele recebeu. Porque lá não tem comparação. E lá eu vou receber as minhas recompensas pela minha obediência em Deus, conforme o meu propósito em Deus. E o pastor Silvio, pelo propósito dele, pela vida que ele teve, e assim por diante. Ou seja,
Você não consegue receber, você e eu não conseguimos receber nada de recompensas pelo trabalho dos outros. Porque Deus é justo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero abrir aqui mais uma passagem. 1 Coríntios. Então, tinha muito assunto, mas tem mais um tempinho. 1 Coríntios 3, 8 e 9. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. E cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Isso é o que eu acabei de falar. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 13. Olha que interessante. Sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Não se trata só de obra, se trata de qualidade da obra. A gente já vai falar sobre isso. 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O que a palavra está dizendo aqui? Que a nossa obra, o que nós fazemos aqui em vida, tem peso de eternidade ou não. Você pode fazer algo bom, mas a intenção do seu coração não é boa. E no tribunal de Cristo estará em jogo a música do culto que o Ramon tocou, mas ele tocou porque estava na escala somente. Ele não tocou com o coração nisso. Ele fez por fazer. Então, eu não vou ter o galardão, a minha recompensa disso, porque a intenção do meu coração não foi a correta. Porque Deus é justo. Glória a Deus. A sua recompensa não está ligada ao chamado de outros. Isso eu já falei. E sim daquilo que você foi chamado para fazer. Só depende de nós. Aleluia. O maior cargo no reino é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Perder um possível galardão, você não vai perder por conta de outros. Ah, o pastor Silvio roubou meu galardão aqui porque ele ministrou no culto de domingo e lá, daqui 150 anos, no tribunal de Cristo, lá ele vai receber a bênção de pregar. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O galardão, ele é individual e não é porque talvez você não foi chamado para ser pastor que o seu galardão será menor. Não. Talvez você foi chamado para servir na diaconia durante toda a sua vida e levantar outros e ensinar outros. O seu galardão vai ser tanto quanto um Billy Graham se você atingiu o ápice, o máximo ali daquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Não é uma questão de títulos no reino, e sim obediência ao que Ele te criou para fazer. Glória a Deus. Isso não tira um peso de nós? Tira, porque eu sei que Ele me criou de uma forma específica para eu viver as coisas que Ele quer que eu viva, para que depois lá na frente eu desfrute eternamente daquilo que Ele me criou para ser. Uau! Mas isso nos mostra que a gente precisa descobrir em vida o nosso chamado. A gente não pode viver de qualquer jeito aqui. Porque a partir de hoje você vai ficar pensando, bom, eu posso viver indo para o culto e era só isso. Se antes você tinha plano somente de congregar, você vai ficar pensando no galardão que está lá eterno para você. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu fiquei refletindo, eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Eu preciso viver da melhor forma possível, porque a minha condição eterna vai ser conforme aquilo que o Senhor julgou no tribunal de Cristo para mim. Aleluia! Como descobrir o chamado? Estude a palavra, cresça no conhecimento da palavra, tenha intimidade com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, sirva na igreja local.
Esteja anunciando Jesus para outros, que esse é um chamado de ide para todos nós. Para a gente finalizar, eu queria abrir 2 versículos que falam de 2 recompensas lá do tribunal de Cristo, que você vai subir com o corpo glorificado para receber. Primeira delas está lá em 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece, se acaba. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. A Bíblia está nos garantindo uma coroa eterna lá. Coroa é sinal de reconhecimento. Só que lá em Apocalipse, a glória de Deus, a presença de Deus é tão grande que os anciãos... Não é a coroa que importa aqui. Eu estou diante do Rei dos Reis. É bênção demais ter coroa, é bênção, mas há uma glória maior do Senhor. Por isso eles se... e diziam: santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A presença de Deus e viver eternamente com Ele não se compara a nenhuma recompensa. Mas porque Ele é bom, Ele vai nos recompensar com muitas coisas e a gente vai desfrutar logicamente. Aleluia! 1 Coríntios 4, 5. Queria chamar o departamento de música. Oh, glória! Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções nos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Aqui na minha versão diz assim: cada um receberá de Deus a sua aprovação. O próprio Deus, no exemplo do irmão Toninho, quando ele subir, o próprio Deus vai falar: irmão Antônio, servo bom e fiel, da boca do nosso Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Um a um de nós e de muitos outros, amém? Porque essas palavras nos inspiram a pregar o Evangelho. Deus é justo, Ele dá a oportunidade para todos, mas cabe a nós em vida anunciar essas verdades, anunciar o amor de Deus, para que pessoas não vão para um inferno numa condição eterna ruim, mas celebrem eternamente com Deus. Aleluia! Ele é tão bom, Ele é tão bom. Último versículo que eu quero abrir com vocês, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Fica de pé no seu lugar. Vamos cantar uma canção. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai. São tantas promessas eternas, Senhor. Não há como ficarmos com nossos olhos ou negociarmos coisas terrenas, Pai, diante de tão grande promessa que está nos entregue à mão a oportunidade de desfrutar delas. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Eu não vou me apegar com as coisas. Cante com entendimento. Daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu.
piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar, Oh, Pai, com as te adoramos, Senhor. coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, E o meu lar, o seu lar. o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Eu queria orar por você que quer se descobrir no propósito com o Senhor, que talvez esteja vivendo essa vida aqui sem um propósito, ou até então não sabia dessas verdades eternas que estão te esperando, e agora você quer viver da forma que o Senhor criou você para viver. Se tem alguém aqui nessa noite, nesse lugar, que quer oração nesse sentido, vem aqui na frente que a gente vai estar orando. Tem alguém aqui nesse lugar que nunca reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Que a Bíblia diz que aquele que não crê já está julgado, já está condenado, não vai conseguir participar. Eu vou fazer uma oração e você repete comigo. Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito, suficiente, Salvador. Eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome. E a partir de hoje eu quero andar contigo. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele. Igreja, nessa noite a Eduarda tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, Senhor. Ora a Deus! E agora você tem uma família que está junto contigo. Você pode virar para trás. Ora a Deus! Amém! Pode abraçar ela. Acompanha aqui. Glória a Deus! Existe alguém nessa noite que quer se reconciliar com Jesus? Talvez por muito tempo tenha andado
por muito tempo tem andado fora dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para Cristo. Tem alguém aqui nessa noite? Não? Eduarda, essa noite você é VIP, vai ter um casal te acompanhando. Amém? Você pode acompanhar o irmão Edgar e a irmã Cris. Eles têm um presente para você. Já ganha presente quando aceita Jesus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Viva cada dia intensamente, crendo e colocando os olhos na eternidade. Faça valer a pena essa vida. Amém? Vá na prática dessa palavra. Tu és Senhor, o nosso Deus.